Opa, e aí galera dos Antenados na Jogada, tamo no ar aqui para mais uma análise desse jogo aqui no Maracanã de sábado, esse clássico Fluminense e Vasco 0-0, que poderia ter tido muito mais gols do que nenhum gol. Tô aqui de novo com a Rosária Farage, nossa grande Rosária, nossa mestre aqui na reportagem. Rosária vai falar muito sobre o jogo aqui com a gente, mas eu já adianto aqui que a gente cobriu já as entrevistas de Luxemburgo e Marcão. Na verdade, do Marcão não cobri a entrevista. Eu falei com ele depois da entrevista, não pude gravar porque ele fala apenas na coletiva. Mas o Marcão, e óbvio, teve uma opinião completamente diferente da do Luxemburgo. Vocês vão ver a opinião, a pergunta que eu fiz para ele. Luxemburgo disse que não foi um jogo ruim, mas também que não foi um jogo bom tecnicamente. Eu não entendi, eu fui perguntar para ele depois e ele falou que um jogo ruim é aquele que você não consegue assistir. Esse jogo não foi ruim porque você conseguiu assistir, teve emoção, mas não foi bom tecnicamente. Foi essa explicação ali em off do pô, fechou Luxemburgo para mim. Enfim, o Luxemburgo disse também em off para mim que teria que ser o Vasco, se fosse para sair um vencedor, teria que ser o Vasco, porque as chances criadas pelo Vasco teriam sido mais claras do que as chances criadas pelo Fluminense, sendo que o Fluminense teve 20 finalizações, o Vasco teve, se não me engano, teve 12, eu posso confirmar aqui. Tá aqui, foram 20 finalizações do Fluminense, perdão, 4 no gol, 11 para fora e 5 chutes travados. No caso do Vasco, foram 12 finalizações totais, 2 no gol, 7 para fora e 3 travadas. Grandes chances, 3 do Fluminense e nenhuma do Vasco. Já o Marcão não, o Marcão enfatizou as 20 finalizações, o Marcão enfatizou a posse de bola, que o Fluminense teve 66, quase 70% de posse de bola, o que não quer dizer nada, porque muitas vezes o time tem mais posse de bola e perde, né, como o Fluminense vem tendo muita posse de bola sem efetividade, mas o Fluminense, no meu modo de ver, foi muito melhor no jogo de hoje. Destaque do Vasco para o Marrone e para o Rossi, basicamente. Não vi outro jogador. O Pikachu, mais ou menos, também, mas nem tanto. Para mim, Marrone e Rossi jogaram melhor no time do Vasco. Mas para mim o Fluminense foi mais conjunto, foi mais incisivo, foi mais objetivo, só não consegue estar com a mesma cena de sempre, não consegue fazer os gols, né? Enfim, esse foi o problema do Fluminense, que continua na zona de rebaixamento, mas para mim, a minha opinião que eu falei, inclusive na pergunta para o Luxemburgo, o jogo foi muito bom se comparado com o jogo que eu cobri na última quinta-feira no Newton Santos, lá Botafogo e Cruzeiro, 2-0 para o Cruzeiro. Aquele jogo foi horroroso, aquele jogo inclusive até dormi no primeiro tempo, em grande parte ali no final da primeira etapa. Mas Rosária, vamos lá. Sua opinião, o jogo foi bom, mais ou menos ruim? Muita gente aqui, vários colegas acharam também o jogo ruim. Sua opinião sobre o jogo e essa disputa aí, né, de opiniões entre Luxemburgo e Marcão, e por que o Fluminense tem tanta dificuldade em fazer gols, Rosária? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, o Fluminense foi melhor na partida. Isso é uma coisa óbvia. Teve mais posse de bola, finalizou mais a gol e tecnicamente também foi melhor. Só que o Fluminense esbarrou na mesma situação de sempre, né? Não conseguiu traduzir essa superioridade em gols, né? O Marcão, eu acho que acertou na escalação, colocando o Ganso no lugar do Nenê e colocando o Ganso mais adiantado. O Ganso até rendeu mais. Foi do Ganso, né, as melhores jogadas, assim, as melhores assistências que não aconteceram, porque na hora de finalizar, logo aos 6 minutos, o Ganso passou uma bola muito bacana para o Daniel e o Daniel chutou para fora. Foi a melhor chance, inclusive, do Fluminense no primeiro tempo, certamente, né, Rosário? Não, teve uma outra jogada depois, mais pra frente, que ele também jogou do lado, assim, então. E no segundo tempo, pra mim, foi uma chance enorme, assim, que também o Daniel, aí já foi uma jogada do Ione, e ele chutou pra cima, assim, acima do travessão. Então, assim, o Marcão acertou, o Fluminense jogou bem e o Fluminense continua não conseguindo balançar as redes. Foi assim com a Chapecoense,
1-1, mas ali o jogo foi pior. Mas foi muito mais assim contra o Avaí e contra o CSA que perdeu, né, Rosário? Hoje não perdeu, como contra a Chapecoense, hoje não perdeu, hoje empatou. O jogo contra a Chapecoense, o Fluminense não foi tão bem. Não, né? Hoje foi melhor, não acha? Hoje realmente, efetivamente, ele mereceu. Se tinha alguém que merecia sair aqui do Maracanã com a vitória, era o Fluminense. Foi a opinião do Marcão. Então você discorda veementemente do Luxemburgo. Com certeza. Ele fala isso para incentivar seus jogadores, para não assumir que o time dele não foi bem novamente, porque não foi bem contra o Grêmio e não foi bem agora contra o Fluminense. O Fluminense, estando na zona de rebaixamento, para o Luxemburgo não é legal dizer que o time dele foi inferior. Então ele tem um motivo de dizer que o Vasco foi melhor, mas ele sabe que não. Ele é um jogador das palavras ali, ele não vai dar ponto sem nó, né? Tudo que ele faz tem um porquê e é para atingir os seus jogadores, né? E para concluir o seu trabalho, que é manter o Vasco fora da zona de rebaixamento, e aos pouquinhos ele até começou a sonhar em chegar no G6. Uma coisa muito difícil. Mas aí tomou uma traulitada do Grêmio. E agora, muito bem dada, com na esse verdade, empate né? de hoje, também ele já perde um pouco dessa capacidade. Fora que o próximo jogo vai ser na quarta-feira, mesmo sendo em São Januário, é contra o vice-líder. Então deve ser um jogão. E sem dois jogadores, né, Rosária? Sem o Bruno Gomes, tomou o terceiro amarelo, e o Richard também tomou o terceiro amarelo. E o Vasco tá sem o seu medalhão, né? Que é o Thales Magno, que tá na seleção sub-17. No Mundial sub-17. E aí agora não vai poder ajudar o Vasco com aquela genialidade que as pessoas estão falando sobre esse atleta, né? Rosária, Johnny Gonzalez é um personagem à parte, até um meme, né? Ele chegou ali pra falar na zona mista, ele andou, Johnny, vai falar? Virou assim, não, e continua andando. Só virou, falou e continua andando. É um personagem, Johnny Gonzalez, que começou como centroavante e não é muito a dele, né, o Rosária? E no segundo tempo, ele meio que caiu mais ali pela ponta direita, que pra mim é muito mais a dele do que como centroavante, que ele fica meio perdido, ele não sabe fazer muito bem o pivô, não sabe muito bem se posicionar por ali, né, Rosária? Atua melhor no segundo tempo e dando mais perigo para a área adversária. Com certeza. Rosária, para arrematar aqui a nossa análise, Marcão vai sair, Marcão já colocou o cargo ali à disposição, falou, não, se quiserem que eu fique, eu fico, se não quiserem que eu fique como técnico, volte a ser auxiliar, eu volto a ser auxiliar. Como fica esse Fluminense, Rosária? Que até joga relativamente bem alguns jogos como hoje, mas não consegue fazer os gols. O Fluminense, nesse jogo específico, ele foi melhor e não conseguiu fazer o gol, né? Mas o Marcão, ele teve já 2 vitórias e 2 empates. E na quinta-feira, o Fluminense vai ter um reencontro com seu ex-técnico, o Fernando Diniz, que deixou o Fluminense nessa situação difícil. Porque durante toda a temporada do Brasileiro... Rosária não é fã do Fernando Diniz. Só teve 3 vitórias. Não, sou fã do jogo bonito, me emocionava com cada jogo, só que eu acho que não é o tipo de futebol para um time que está toda hora se refazendo, um time que não tem peças assim tão fortes, entendeu? Então eu acho que ele também, o Fernando Diniz, ele não muda de ideia. Ele tem o sistema dele de jogo e mantém aquilo, aconteça o que acontecer. Pode verdade. explodir o mundo e ele mantém o sistema o mesmo.